tá bom? Você que nos ouve pela internet, que nos vê, nos acompanha desde domingo, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. A sua casa também receberá uma visitação de Deus poderosa nesta noite, porque o melhor de Deus vai chegar hoje na sua vida e na sua casa. Coisas tremendas entrarão na sua casa hoje através deste culto, dessa adoração ao Senhor. Pastor Domingos, eu sei que no final nós não teremos o controle mais, então é melhor eu te agradecer agora, que aceitou mais uma vez, pastora Rosângela. Vem cá, pastora, rapidinho. Eu falei assim, eu vou de calça jeans, porque a pastora Rosângela vai de calça jeans, ele também, e não foi intuição, foi convicção, não é? E eu falei assim, eu vou bem esportivo hoje, mas eu quero agradecer a Deus pela vida desse casal. Nós conversamos bastante, choramos muito juntos, e foram dias maravilhosos que Deus nos deu. Marília receberá quadruplicado do que vocês trouxeram para nós. A mesma unção que está lá, vocês profetizaram, oraram, e ela está aqui. E é com essa mesma unção que nós profetizamos que pastor Domingo, o irmão, será a boca de Deus, será a voz de Deus aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir a voz do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Sebastião. Obrigado, equipe ministerial, os pastores, os amigos. Uma terça-feira chuvosa, fria, e você aqui, parabéns. Isso é um sinal de avivamento. Isso é um sinal de avivamento. Não é normal uma terça-feira, noite fria, com chuva, e a casa cheia assim. Deus abençoe você. Então agora vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim com ele: você escolheu a melhor parte. E a melhor parte é aos pés de Jesus. Agora diga para o outro lado assim: vocês adotam essa aí que eu vou falar. Eu falei domingo, vou repetir hoje. Vira para o outro lado e fala assim: você está no melhor lugar de Curitiba, com as melhores pessoas. Diga assim: sabe por que é o melhor lugar? Você está com a família de Deus, e Jesus está presente. Amém? Amém, amém, amém. Muito bom. Eu, quando fui pastor aqui em Curitiba, eu já disse, eu conhecia a Alameda. Eu queria dizer uma coisa sobre o pastor Sebastião e sobre a irmã Sueli. Obrigado, hein, meu amado. Rapaz, você é demais, hein? Jesus falou que se der um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, você recebe o galardão de profeta. Quanto mais um chá no capricho. Rapaz, galardão de profeta dobrado para você, e mais do que dobrado, deu para o profeta maior aí. Mas o pastor Sebastião e esse ministério é uma prova viva de quando Deus, de que, presta atenção nisso, quando Deus encontra um homem, e aí eu estou falando do pastor Sebastião agora, quando Deus encontra um homem que anda em santidade, um homem de oração, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e quando Deus encontra neste homem também, quando Deus implanta neste homem uma visão e um plano, e a igreja segue, acontece isso que está acontecendo nessa igreja. Eles são os pais desta igreja. Sejam leais a eles. Siga a palavra que Deus tem dado a este homem e a sua equipe. Porque se a Alameda está sendo o que ela é hoje, ela deve primeiramente a Deus e a este casal, a sua família e a equipe ministerial. Diga amém. Dá uma linda salva de palmas a Jesus pela vida deles. Ele é um homem íntegro, um homem santo, um homem de oração, um homem fiel, um homem visionário. É isso que Deus espera. Amém? Eu já vou pregar a palavra, mas quero dizer uma última coisa. Vocês estão fazendo 63 anos. Se tem uma coisa triste, eu ando pelo Brasil e eu tenho andado
pela misericórdia de Deus, em muitos outros países, por causa da pregação do Evangelho. Mas se tem uma coisa triste, é quando a igreja envelhece com os anos. Se tem uma coisa difícil, é você ir pregar e você olhar e ver que a igreja envelheceu com os anos dela, e que ela não se reciclou. Mas esse não é o caso desta igreja, amém? Os anos passaram, 63 anos, e ela está cheia de renovação, porque o pastor está aberto para a renovação. Uma vez eu vi um pastor falando, esse pastor pastoreou a mesma igreja 44 anos, um pastor que já está na glória, e ele falou assim, e sabe por que eu fiquei 44 anos nessa igreja? E pelo auditório, não. Ele disse, porque cada ano a igreja tinha um pastor novo. Era o mesmo pastor, mas que se reciclava sempre. Porque o duro é quando você fica lá contando as mesmas histórias, usando os mesmos métodos. Tem método para cada estação. Nós praticamos o MDA lá em Marília, o método de discipulado apostólico. Mas tem coisa que eu usei no começo do MDA que eu não uso mais. Não uso mais. Tem a sua época, tem o seu momento. E a igreja tem que estar aberta. Sabe como? Para perceber onde o vento do Espírito está soprando. E ela tem que ir para onde o vento do Espírito está soprando. Amém? Vamos lá? Vamos para a palavra? Amém. Vamos para a palavra com alegria. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Versos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Quero agradecer aos irmãos da mídia que me ajudaram tanto, obrigado. Deus abençoe. Atos 2, de 1 a 4, um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. E eu sei que Deus tem algo novo nessa palavra que você conhece tanto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga assim, de repente. É o de repente de Deus que vai acontecer com vocês a qualquer momento. De repente veio do céu um som, diga um som do céu. Como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga isso. Todos. O texto não diz que foi alguns, diz todos. Vamos lá? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O tema de hoje é Pentecostes, a chama que permanece acesa. Sei que talvez você vai falar assim, pastor, você pregou uma mensagem que ano passado, com um tema mais ou menos parecido. Preguei uma mensagem que ano passado com o tema Pentecostes, a chama que não se apaga, mas a mensagem hoje é outra. Amém? Porque a palavra de Deus é nova. Vamos orar? Levante sua mão direita para o céu. Diga assim, Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus, nós te pedimos, envia o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre este lugar. Envia o Espírito Santo agora. Envia o Espírito Santo com mais poder. Aumente a tua presença manifesta. Diga, nós concordamos que a tua presença neste lugar é o que nós mais queremos. E diga, eu rejeito qualquer influência maligna na minha mente,
nas minhas emoções, na minha alma e no meu espírito, e também no meu físico. Diga: eu proíbo qualquer demônio intruso de tocar na minha vida, de influenciar minha mente. Eu proíbo qualquer ação do inferno neste lugar. E eu declaro: amado Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O Senhor já habita em mim. Eu sou o teu santuário. Mas eu quero nessa noite ser revestido, ser possuído, ser ungido. Porque daqui para frente eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Diga: vai ser assim, em nome de Jesus. Amém? Dá uma linda salva de palmas, Jesus. Pentecostes, a chama que permanece acesa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um pastor batista, acredite ou não. Você acredita, né, Sebastião? Você me conhece. E ligado à Convenção Batista Brasileira. E me considero muito conservador na palavra. Amém? Estou começando dizendo isso porque eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez você vai falar assim: ah, isso não é batista. Eu só quero dizer uma coisa, eu vou dizer o que é bíblico. Amém, amados? O que é bíblico? E como eu disse, eu ainda preciso crescer tanto, eu me considero tão conservador. Mas Deus é misericordioso e nós vamos juntos nessa jornada. Mas eu ousei confiar na palavra e pregar a palavra como ela é. Porque um dia, e não falta tanto tempo assim, um dia eu vou me apresentar diante do tribunal de Cristo. E você também. Não tem como fugir desse encontro. Amém? No dia que a gente tiver que se apresentar diante do tribunal de Cristo, a nossa denominação não pode fazer nada por você. Não vai adiantar você chegar lá e falar assim: eu fui um bom batista lá na terra. Isso não quer dizer nada nesse dia. Fui um bom presbiteriano, um bom assembleano, um bom metodista. Isso é palha, isso não passa pelo fogo, isso queima, vai ficar tudo. Paulo diz que o que for palha, feno, madeira vai queimar. Tudo isso é palha. Mas eu quero me apresentar diante de Deus e dizer para Ele: eu preguei a Tua palavra, como devia pregar. Eu quero dizer para Ele: eu preguei toda a Tua palavra. Eu estou pregando aqui uma série sobre esse assunto, mas eu prego todo o Evangelho. Amém? Eu quero terminar aprovado. Quem quer terminar aprovado aí? Quem quer terminar aprovado? E se você não levantou sua mão, você quer terminar como, rapaz? Vou te dar uma terceira chance. Quem quer terminar aprovado aí? Eu estou nesse grupo. Paulo disse: faço todas as coisas para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Há um risco da gente não terminar bem. E eu quero te encorajar a ser cheio do Espírito, para que você possa terminar bem. Amém? Estamos juntos? Vamos lá? Você está pronto? Então vamos lá. Pentecostes, a chama que permanece acesa. Deixa eu começar fazendo uma pequena retrospectiva bíblica. Deus desceu no Monte Sinai, vindo ao encontro do seu povo. E Deus havia dito a Moisés: olha, prepara o povo para o terceiro dia, e eu vou descer. Então Deus desceu. E quando Deus desceu e começou a falar do Sinai com o povo, a Bíblia diz que o monte fumegava e tremia.
E aí a Bíblia diz que o povo ficou com medo, porque o convite era para que os homens subissem ao Sinai com Moisés. Porque antes de Deus levar o povo para a terra prometida, o alvo de Deus era levar o povo a um encontro com Ele mesmo. E aquele era um encontro que ia marcar a vida deles para sempre. Mas chega um momento lá, um momento crucial do Sinai, quando eles entram na península do Sinai e Deus desce, e Deus convida os homens para ir com Moisés ao encontro dele. Eles ficaram com medo. E eles falaram assim: Moisés, nós não vamos não. Vai você. Se a gente for, a gente vai morrer. A gente corre o risco de morrer. E Moisés disse: não, Deus não vai matar vocês, Deus ama vocês. Eles falaram: não, nós não vamos, vai você. E Moisés entrou na nuvem, Deus estava. E porque eles não foram ao encontro de Deus, eles pecaram. Alguns dias depois eles fizeram o bezerro de ouro. Estão lembrados? Sempre que Deus se manifesta, meu irmão, não fique de longe. No final dessa palavra você vai ter uma oportunidade de mergulhar na presença de Deus. Mas você pode fazer isso desde agora, porque Ele está presente aqui. Mas a palavra é: você pode ficar de longe como os homens. Disseram: não, Moisés, não, isso não é para nós. Você pode ficar olhando lá da galeria, ou lá de trás, ou do meio de onde você estiver, e ficar olhando, vamos ver o que vai acontecer com aquela galera que foi lá na frente. E ficar olhando e até julgando. Ou você pode mergulhar na presença manifesta de Deus. Experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Agora, a péssima notícia que eu te dou: que os que ficaram lá embaixo, grande parte se tornou idólatra. E depois eles morreram no deserto. Você não quer morrer no deserto espiritual. Preste atenção hoje. Então, a Bíblia diz: se hoje ouvis a minha voz, não endureça o seu coração. Muitos anos depois de Moisés, depois de 3 anos de seca, onde não caía nem orvalho, o profeta Elias reaparece e convida a nação para o Monte Carmelo. E você conhece a história, e ele ora. E quando ele ora, cai o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e evaporou a água. Porque Deus se manifesta onde o seu nome é invocado, onde a sua presença é desejada. Muitos anos depois do profeta Elias, o profeta Isaías 64, verso 1, ele deixou um clamor que devia ser o clamor de uma igreja que busca viver a manifestação do céu na terra. Isaías clamou assim: ó, se fendesses os céus e descesses. Essa frase era o grito de angústia do coração do profeta. Era o grito da alma dele. Era o desejo mais profundo dele. E ele relembra aí nos versículos seguintes como Deus havia descido no Sinai. Ele relembra como o que aconteceu no Sinai. E ele conclui essa parte dizendo: nós somos barro nas tuas mãos. Ó, se fendesses os céus e descesses. Isso é um clamor de quem busca avivamento. Esse é um clamor de quem não se conforma. Esse é um clamor de quem sabe que Deus tem sempre mais. Jesus, em João 1, verso 51, Evangelho de João, capítulo 1, verso 51, Jesus disse o seguinte. Ele está falando com Natanael. E ele diz algumas coisas antes para Natanael, mas no verso 51 ele diz: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, meus amados irmãos, o céu aberto sobre uma igreja,
O céu aberto sobre os discípulos de Jesus. A manifestação do céu na terra. É uma promessa do próprio Jesus. Ele diz, vereis. Pode projetar de novo João 1:51. Vereis o céu aberto. E os anjos subindo e descendo. Isso não é na TV. Não é na internet. Não é no celular. Isso é para uma igreja que busca o Senhor. Alguns domingos atrás, deve ter um mês e pouco, nós estávamos num momento de culto, já era o terceiro culto. E o Israel Salazar, nosso ministro de música, começou a ministrar. E quando chega no meio da terceira música, era a terceira música, o culto começou. Lá é bem parecido a abertura do culto. Um pastor vai na frente, ora. E aí ele ora também pelos aniversariantes da semana. Agradece os visitantes. Em seguida, já vem o PIB News. E aí, depois do PIB News, começa o louvor. Nós cantamos a primeira música, a segunda música. De repente, a presença manifesta veio sobre aquele lugar. E lá, como foi feito aqui em um dos dias, eles liberam quem quiser ir para frente, para perto do altar, adorar na hora do louvor, eles podem ir. Afinal de contas, estão na casa do Pai. Diga amém. E de repente, eu sento, como o pastor senta ali, eu sempre sento também na primeira fileira. E de repente, eu estava ali em pé, um pouquinho para frente, né, da cadeira, claro, e eu olho as pessoas da frente, elas começaram a cair. Não tinha ninguém orando. E elas começaram a estar lá no chão. E aí eu olho para minha esposa, ela está tendo a mesma experiência. Ela é muito conservadora. Ela é uma ex-iberista, ex-missionária da Junta de Missões Nacionais. Eu olho para a esposa do outro pastor, eu olho para outra. Eu fiquei ali. E aquele louvor que era para terminar 8 e alguma coisa, passar a palavra para mim, ele foi, acho que até 15 para as 9, por aí, 10 para as 9, eu peguei a palavra, com muito temor e tremor, não queria nem subir no palco. Mas eu fui lá. Porque quando a presença está assim, tão densa, você só tem que tirar o sapato, subir lá com muito tremor e temor, porque se estiver em pecado, você pode morrer lá. É verdade. Achando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. E fui lá, preguei rapidamente. Mas aquelas pessoas que estavam lá no chão, lá na frente, enquanto eu pregava, elas não escutaram a minha mensagem. A minha esposa escutou. Mas as outras não. E por todo o auditório, essas pessoas que estavam prostradas, elas também não escutaram a minha mensagem. Porque naquela hora, elas estavam tendo uma visão do céu aberto sobre aquele lugar. A gente não busca experiencialismo de forma nenhuma, Deus sabe. Mas naquele dia os testemunhos começaram durante a semana. Dizendo, olha, o céu estava aberto neste lugar. Isso aqui estava repleto dos anjos adorando com a gente. Agora, isso é para quem busca, para quem crê e para quem busca intimidade com Deus. Posso ouvir um amém? No livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 1, está João, começa a visão do Apocalipse, e agora é que começa para valer. Porque no capítulo 4 ele já tinha visto Jesus, ele já tinha recebido a missão de escrever as cartas no capítulo anterior, e aí agora no capítulo 4 ele vê uma porta aberta no céu, e ele ouve uma voz dizendo, sobe aqui, sobe para cá. E ele sobe, e ele vê alguém assentado no trono do céu. E aí os céus começam a se descortinar diante dele. Ó, se fendesses os céus e descesse. O Espírito Santo de Deus veio no dia de Pentecostes, em primeiro lugar, como resposta a uma promessa do Pai.
e de uma espera obediente dos discípulos, perseverante, cheia de convicção e expectativa de uma vida poderosa em Deus. Meu querido irmão, o poder do Espírito Santo é derramado sobre aqueles que creem, sobre aqueles que amam o Senhor. Mas nesse dia o Espírito Santo veio para inaugurar o tempo que estamos vivendo como igreja. E o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Essa agenda, essa manifestação que houve nesse texto que lemos, fazia parte da agenda do céu, com o objetivo de capacitar os discípulos para dar continuidade à missão que Jesus começou. Diga amém. Mas ao mesmo tempo o Pentecoste veio como resultado de oração intensa, convicta, fervorosa, capacitando a igreja com poder para testemunhar, para pregar o Evangelho, para viver e morrer por Jesus. Porque muitos deles morreram, diga amém. Em primeiro lugar então, diga comigo, o Pentecoste veio do céu. Eu não estou falando da festa judaica que era comemorada há centenas e centenas de anos. Eu estou falando agora da descida do Espírito Santo. Sempre que eu usar essa palavra, eu estou usando da descida do Espírito Santo. Diga de novo, o Pentecostes veio do céu. Vamos voltar para Atos 2, verso 1. A Bíblia diz que ao completar-se o dia de Pentecostes, ou seja, nessa festa que durava 7 dias, era a segunda festa mais importante do calendário judaico, as pessoas se dirigiam a Jerusalém e ficavam 7 dias lá. Olha o versículo 2, diz assim, que de repente veio do céu, diga veio do céu. Veio do céu. O Pentecoste, presta atenção nisso, não foi algo produzido na terra, não foi algo ensaiado, não foi fabricado, não foi um teatro que os apóstolos ensaiaram e apresentaram, não foi teatro, foi o poder do Espírito Santo de uma forma visível para capacitar os discípulos de Jesus. Amém? O Pentecoste foi incontestável, ninguém pode negar a sua existência, diga amém. O Pentecoste foi irresistível, ninguém poderia impedi-lo, porque Deus é soberano, o Espírito é soberano, e Ele sopra onde quer, se move onde quer. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que está aí, se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ninguém poderá impedir você de experimentar o poder do Espírito Santo. A única coisa que pode impedir você de experimentar o poder do Espírito Santo é se Jesus não estiver no trono da sua vida. Porque se Ele está no trono da sua vida, nenhum demônio do inferno pode se levantar o inferno todo, pode se levantar tudo contra a sua vida. Deus não está medindo força com o diabo, Ele nunca fez isso e não vai fazer. Nem no dia de jogar o diabo na prisão, Ele vai mandar apenas um anjo. Deus envia o Espírito Santo e ninguém poderá detê-lo. Ninguém pode impedir. Pentecoste foi soberano, diga soberano. Ninguém poderia produzi-lo. O Pentecoste foi eficaz. Ninguém jamais pôde desfazer os seus resultados. Naquele dia, aqueles discípulos que antes estavam com medo, trancados numa casa, agora eles se levantam no poder do Espírito para evangelizar as nações. Diga aleluia. O Pentecoste foi singular. O Espírito veio para permanecer para sempre com a igreja de Jesus, como consolador, como aquele que nos ensina toda a verdade, como aquele que revela a palavra, como aquele que nos guia em toda a verdade da palavra. Diga amém. Se você perguntar para mim, pastor Domingos, quem é o Espírito Santo para você? Primeira coisa, é claro que Ele é Deus, mas no meu relacionamento com Ele eu te diria, Ele é meu Pai,
é aquele que me gerou no ventre da minha mamãe, é aquele que me convenceu e me convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que promoveu o meu novo nascimento, é aquele que me enche com a sua presença, é aquele que acende o fogo dentro de mim, que às vezes nem quando eu não quero mais pregar, esse fogo queima e eu não posso ficar calado. Ele é aquele que me ensina toda a verdade. É aquele que me abre os meus olhos, que abre os meus olhos para a palavra. É o meu melhor amigo, é o meu melhor professor. Diga amém. Se você quer desfrutar dessa amizade, abra-se para Ele hoje. Diga amém. Quero dizer algumas coisas que o derramamento do Espírito Santo inclui. Primeiro, volte ao versículo 2. Coloque o versículo 2, está lá. Diga assim: de repente veio do céu toda a igreja linda de Jesus que se reúne nesse lugar. Não fala essa palavra ruído não, tá bom? Ruído é uma coisa assim, um arranho, uma caixa de som, alguma coisa assim. Diga um som. Diga assim: de repente veio do céu um som. Então a primeira coisa que ouve, diga som. Sabe o que isso significa? Que muitos pregadores não têm ousadia às vezes de falar, mas eu sei que seus pastores têm. Esse som, meu irmão, é bem diferente do que você tem ouvido. Os apóstolos não estavam num templo como esse. Eles eram 120 reunidos. Eles estavam num cenáculo, um salão pequeno, que no máximo caberia esses 120 bem apertado. As portas estavam trancadas. Jerusalém tinha cerca de 200 mil habitantes. Numa festa como essa de Pentecostes, esse número aumentava, porque muita gente ia das cidades, somente os homens, e às vezes famílias inteiras, eles iam para Jerusalém. Eles iam 3, 4 vezes ao ano, na Páscoa, no Pentecostes, na festa do Tabernáculo e na festa também do Purim. Isso é aquela que comemorava o livramento. Lá, lembra dos dias de Esté. Agora, presta atenção. Jerusalém tinha cerca de 200 mil habitantes e tinha muitos visitantes nesse dia. Sabe o que aconteceu aqui com esse som? Presta bem atenção nisso. Não foi um som, por isso que eu falei, não foi um ruído. Foi um som do céu. Diga um som do céu. E deixa eu te falar uma coisa, os 200 mil habitantes ouviram o som. É como se de repente Deus desse um estrondo nesse lugar e a cidade de Curitiba ouvisse. Foi o que aconteceu, a cidade de Jerusalém, eu te afirmo, toda a cidade ouviu. O som do céu foi ouvido por toda a cidade de Jerusalém, que tinha cerca de 200 mil habitantes e tinha milhares e milhares de visitantes naquele dia. E foi esse som que atraiu milhares de pessoas para a porta do cenáculo. Presta atenção nisso aí, você líder de célula, você missionário, você pastor, foi o som do céu que atraiu as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Coloca para a gente Atos 2, 5 e 6. Atos capítulo 2, versos 5 e 6. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ou seja, aí, como eu disse ontem, eram 15 nações representadas. Versos 5 e 6. Acho que projetou só o 6 ali. Havia em Jerusalém, então, ok, 6. Ouvindo esse som, diga assim, ouvindo esse som. Olha o que atraiu. É que os visitantes ouviram e os habitantes ouviram. Ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Presta atenção, por que eles foram para o lugar do tabernáculo? Diga, o som do céu. Daqui um pouco eu volto nesse ponto. Mas eu quero adiantar e dizer, se na sua célula houver som do céu, as pessoas serão atraídas para lá. Se nessa igreja houver som do céu, as pessoas serão muito mais ainda atraídas para este lugar. O texto está aí, está escrito, elas ouviram o som. E elas
foram na direção do som, e elas foram para lá. Isso era antes das 9 da manhã, ou 9 da manhã, e as pessoas tinham se levantado, mas de repente elas são impulsionadas, elas têm que parar o que estão fazendo, porque um som do céu aconteceu no meio da cidade, e elas são atraídas para aquele lugar. Diga amém. Uma igreja que anda em avivamento não precisa fazer grande marketing. O Espírito Santo atrai as pessoas. Porque aqui foi o som do céu que atraiu. A segunda coisa que houve foi vento. Coloca de novo o versículo 2. A segunda palavra-chave aí no versículo 2 é vento. Diga vento. Primeiro fala de um som e depois fala de um vento muito forte. Mas a ideia é um vento impetuoso. Diga vento impetuoso. Ou seja, um vento muito forte. O som foi ouvido sobre todos, mas veio um vento. O vento é símbolo do Espírito Santo. A palavra hebraica para espírito é ruá. Significa sopro ou vento. Então o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Sabe por quê? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. João 3,8. Porque o vento é livre. Ninguém consegue domesticá-lo. Só a Dilma que achava que podia armazenar. Misericórdia. Mas eu não me aguentei de falar isso. A edição corta essa aí depois. Diga comigo, o vento é livre. Ninguém consegue domesticá-lo. Ele sopra onde quer e ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito de Deus. O vento é soberano. Ninguém pode resistir o vento impetuoso do Espírito Santo. O vento é misterioso. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você não pode traçar o caminho dele. Amém? Está cheio de doutrinas no nosso meio, tentando colocar o Espírito Santo numa caixinha. Como se o Espírito Santo fosse uma coisa, uma energia que você canaliza. E dizemos, aqui se o Senhor quiser agir, tem que ser desse jeito, de acordo com essa regra de doutrina, de acordo com esse protocolo. Meu querido, com todo respeito, se você quer seguir o vento do Espírito, ele não pode ser aprisionado nos muros de uma doutrina. Ele não está preso numa caixinha. Ele é Deus. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não somos nós que dizemos o que Ele vai fazer. É Ele que define. E Ele está no controle deste culto. E Ele pode interromper na hora que Ele mesmo quiser. Ele fez isso lá na casa de Cornélio, lembra? Pedrão chegou lá para pregar primeiro culto entre os gentios. Ele não foi nem até a metade do sermão. O Espírito Santo foi derramado sobre o auditório. Atos 10, pode ler lá. Sempre que eu vou pregar, eu digo, Espírito Santo, o Senhor está no controle. Pode interromper a hora que o Senhor quiser. Porque, na verdade, vocês não precisam de mim aqui. Vocês precisam do Espírito Santo. Amém? Eu não quero nem que você não precisa nem lembrar o meu nome. E não é nenhum problema com isso. Porque eu oro para eu ficar no anonimato. Mas você precisa ser marcado com o Espírito Santo hoje. Não precisa nem lembrar que eu passei por aqui. Mas você pode ser marcado pelo Espírito Santo. E isso você nunca mais esquecerá. Diga amém. Atos 2, verso 3, tem um outro símbolo. E outro símbolo que aparece em Atos 2, versículo 3, é fogo. Diga fogo.
Olha aí. Eles apareceram umas línguas como de... Agora presta atenção num detalhe. O som foi para toda a cidade. E o vento levou as pessoas para o lugar onde os apóstolos estavam, os discípulos estavam. Presta atenção nisso, olha os detalhes. O som toda a cidade ouviu. O vento levou as pessoas onde os discípulos estavam. Mas as línguas pousou uma sobre cada um dos 120. Porque o Espírito só é dado aos filhos de Deus. Amor ágape. E o Espírito Santo é privilégio exclusivo dos filhos. Jesus, quando falou do Espírito, ele disse: o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas ele vem para estar com vocês para sempre. Fogo também é símbolo do Espírito Santo. Por isso ele veio em forma de línguas como de fogo. Por quê? Porque o fogo ilumina. Quem é nascido do Espírito Santo não anda mais nas trevas. Diga aleluia. O fogo purifica, queimando todo o entulho que entope a nossa vida espiritual. Um dia os inimigos de Isaac, os filisteus, entupiram os poços que ele havia cavado, e era impossível jorrar água, e eles têm que cavar novamente. Sabe qual é um dos problemas, meu querido? Olha bem para mim, de você fluir nos dons, nos ministérios, na operação, na unção do Espírito. É porque a sua vida, às vezes a minha vida e a sua vida, às vezes nós estamos entupidos de lixo. Lixo que entra através dos olhos, por aquilo que assistimos, por aquilo que vemos na TV, na internet, em tantos outros lugares, e vai entrando um lixo na nossa mente, e aí a nossa alma vai ficando entupida de coisa. Então hoje, se você quer mesmo que o Espírito de Deus te encha, a minha primeira palavra é: tira o lixo da sua mente, tira o lixo da sua consciência, tira o lixo da sua alma. Então haverá lugar para que o Espírito te encha com a plenitude da sua presença. O fogo queima o lixo, diga amém. Purifica, tira o entulho. A outra coisa, o fogo aquece, diga: o fogo aquece, tirando-nos da frieza espiritual, renovando o nosso primeiro amor por Jesus, e renovando a nossa paixão pelas vidas. Lembra que eu falei que às vezes o problema é que a igreja vai se envelhecendo com os anos e o primeiro amor vai esfriando. Sabe por que a gente precisa do fogo do Espírito? Porque o fogo aquece o nosso coração, nos incendeia de novo, nos impulsiona. Amém, amados? Jeremias diz: ainda que eu não queira mais falar, ele diz: um fogo queima dentro de mim. Diga amém. Homens de Deus passam por momentos difíceis, e às vezes a gente atravessa esses momentos, mas o fogo está lá queimando, dizendo: vai meu filho, vai, 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 porque eu estou com você. Amém, amados? O fogo se alastra. Diga: o fogo se alastra. Diga bonito: o fogo se alastra. O fogo do Espírito Santo é a chama divina que jamais se apagará. Nesses 2000 anos, esse fogo que desceu lá em Jerusalém tem se espalhado entre as nações. E por mais que algumas pessoas tenham pregado ao contrário, deixa eu dizer uma coisa: essa chama divina, nenhum sistema durante esses 2000 e poucos anos, nenhum sistema pôde apagar. Lá atrás, bem lá atrás, bem quem tem mais tempo de vida cristã, não se cantava no meio batista, mas se cantava no meio pentecostal. Um cântico que se cantou muito. Eu só sei de ouvir falar, porque eu nunca cantei, mas eu ouvi falar. Presta atenção nisso. Eu me converti na igreja batista, verdade, e nunca frequentei outra igreja. Era norte de Goiás, hoje Tocantins. Mas bem no centro da minha cidadezinha tinha uma igreja pentecostal. E eu passava lá, eles estavam cantando: ninguém detém,
é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa obra é do Senhor. Você pode levantar sua mão e diga: ninguém detém. Ninguém detém a chama divina. E deixa eu dizer uma coisa: essa igreja incendiada pelo Espírito, ninguém pode deter o avanço de uma igreja incendiada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Agora tem uma outra coisa: tem gente que vai até se virar no túmulo. Verso 4 agora, Atos 2, 4. O texto fala de línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. As pessoas que receberam aquele fogo do Espírito, agora eles começaram a falar em outras línguas. Aqui em Atos 2 foram línguas inteligíveis. E o Espírito Santo foi o intérprete imediato. É só dar uma olhada a Atos 2, verso 8. E depois verso 11. Que representa até discriminação aí por parte de alguns. Mas Atos 2, versículo 8 vai dizer: como pois ouvimos falar cada um na nossa própria língua que nascemos. E no verso 11 eles vão dizer: não são todos galileus que estão falando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: línguas também é um dom do Espírito Santo. E aí vocês perguntam para o pastor como é que ele trata essa questão dos dons aqui, que eu não vou entrar nisso. Amém? A única coisa que eu quero dizer é que se o Espírito tem liberdade, ele tem que ter liberdade total ou ele não terá liberdade. 80% de liberdade por Espírito não é liberdade. 95% não é liberdade, é 100% de liberdade para o Espírito. Amém, amados? E Ele é livre para distribuir os dons, os ministérios, para operar, para curar, para ministrar, do jeito dEle, na soberania dEle. Mas não tenha medo do Espírito Santo, você tem que ter medo do pecado. Porque o pecado entristece o Espírito Santo. Como você ouviu aqui, naquela palavra, Jesus e o Espírito Santo, que eu acho que foi domingo à noite, foi o Espírito Santo quem te gerou. Na verdade, o Espírito Santo te conhece melhor do que você mesmo. Conhece você melhor do que você mesmo. Então não fica com medo de pagar mico, não. E se você tem medo desse dom, vou dizer uma coisa para você, com todo respeito: você devia ter medo de ter a língua grande. De ser um crítico, um maledicente, mentiroso. Mas dos dons do Espírito não. Diga amém? Mas aqui, como eu disse, foram línguas inteligíveis. Essas pessoas estavam lá de 15 nacionalidades. Digamos que os apóstolos estavam falando em hebraico e eles ouviam nas suas línguas maternas. Segundo lugar, o Pentecostes trouxe a plenitude do Espírito Santo para a igreja. Diga isso comigo: Pentecostes. Vamos mais rápido. Pentecostes trouxe a plenitude do Espírito Santo para a igreja. Atos 2, verso 4 de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo essa frase. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Antes desse dia, em Israel, havia uma família especial. Havia uma classe especial. É como se fosse uma casta especial. Estou dizendo isso com todo amor e respeito, porque para ser sacerdote tinha que ser nascido da tribo de Levi e tinha que ser da linhagem direta de Arão, irmão de Moisés. Mas nesse dia, irmãos, aqui, quando a Bíblia diz todos ficaram cheios do Espírito Santo, isso significa que agora acabou essa ideia de uma família especial, acabou a ideia de uma única descendência sacerdotal, porque agora o Espírito vem para se mover, para encher, para possuir, para revestir, para ungir homens e mulheres do mesmo jeito que os judeus antigos foram cheios.
Amém? É para Jesus, pode fazer melhor. Presta atenção, querido. Tinha mulheres ali. E do mesmo jeito que o Pedrão foi cheio, as mulheres também. Pedrão é só para os íntimos, tá bom? Chega lá e dá um abraço, está tudo resolvido. Mas presta atenção. Porque agora o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você pode ser tão cheia quanto qualquer pessoa nesse auditório. Basta você estar em Cristo. Porque se você está em Cristo, depois você olha, se gostou falando lá em Gálatas 3, você é bendito com o crente Abraão. Você está debaixo da mesma promessa. Você pode viver o mesmo dom e a mesma plenitude. Diga amém. Todos que estavam reunidos em oração. Diga, todos que estavam reunidos em oração. O avivamento do país de Gales é um negócio bem interessante. Você deve ter lido o livrinho aí. Todos leram? Quantos leram o avivamento do país de Gales? Levanta a mão. Há pouca gente, então eu vou falar. Tinha um garoto de 12 anos de idade para 13 anos, chamado Evan Robert. E eles frequentavam uma igreja metodista. Um dia o diácono chegou, viu que ele tinha sede pelo Espírito. O diácono falou para ele assim: não falte a nenhum culto de oração, porque poderá ser que o dia que Deus enviar o Espírito Santo, você não esteja presente. E aquele garoto levou a sério. Ele trabalhou nas minas de carvão desde os 12 anos, para ajudar as despesas da sua casa. E as minas de carvão mineral. Ele passava o dia lá dentro, saía, tomava um banho e corria para a igreja, para o culto de oração. Se não tinha naquela igreja, ele ia na outra. Aí ele ia. Toda noite, dos 13 aos 26 anos, ele ia na igreja. Sempre com essa coisa na cabeça: eu preciso estar quando o Espírito Santo for derramado. E ele estava lá quando o Espírito Santo foi derramado. E ele se tornou o líder do avivamento no país de Gales, que ganhou para Jesus mais de 100 mil almas em 6 meses. Diga amém. A nação toda foi sacudida pelo avivamento. Porque um jovem, melhor um adolescente, tomou a decisão que ia buscar até que o Senhor o mandasse. Evan Robert. Presta atenção, Deus tirou ele das minas de carvão. Sabia que essa é a oração de um pastor dizendo: tira alguém das minas. Deus não pega um teólogo não, porque não ele vai querer a glória para ele. E Deus pegou alguém das minas e levou para impactar a nação. Aquele avivamento se estendeu pela Europa, pela Índia, pela China. E ele orou pelo pessoal do Azusa. Várias vezes ele mandava carta. E as pessoas pediram um dia para ele orar, transferindo a unção do avivamento. Sabe o que aconteceu? Veio o avivamento da Rua Azusa. Mas uma das pessoas que orou pelo avivamento da Rua Azusa foi Evan Robert. Transferindo aquela mesma chama. E esse avivamento lá da Rua Azusa se espalhou pelo mundo todo. E nesses últimos 100 e poucos anos do avivamento da Rua Azusa, esse movimento que nasceu lá ganhou mais gente para Jesus do que nos 1900 anos anteriores da história da igreja. Diga amém. Não tem como você ignorar a obra do Espírito. Todos que estavam em oração, eu digo, foram revestidos, foram cheios, foram possuídos, foram ungidos e passaram a mover-se pelo Espírito Santo. Diga, passaram a mover-se pelo Espírito. Sabe o que significa mover-se no Espírito? É você só ir aonde o Espírito te leva. É você só falar aquilo que o Espírito te manda falar. Vou te dar alguns exemplos rapidamente desses homens que passaram a mover-se no Espírito. Pedro foi um deles. Ele passou a mover-se pelo Espírito. E ele era tão possuído do Espírito naqueles dias, que ele começou a pregar na mesma hora com coragem. O mesmo que havia negado a Jesus 50 dias atrás, agora ele se levanta e prega com coragem, com firmeza, com ousadia e com autoridade espiritual. Diga amém.
E nos próximos dias ele tornou a ser cheio, e foi cheio. Diga assim comigo: um só batismo, muitos enchimentos. Abra a tua boca, meu irmão, diga isso: um só batismo, muitos enchimentos. Um só batismo, muitos enchimentos. E Pedro passa a ser cheio, a ponto que você sabe que Atos capítulo 5, 15, a Bíblia diz que as pessoas da cidade colocavam os enfermos na calçada por onde Pedro haveria de passar, para que a sombra dele cobrisse os enfermos, para que fossem curados. Eles moviam-se pelo Espírito. Quem curava não era a sombra de Pedro, era a sombra do Altíssimo. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. As pessoas eram curadas porque a sombra do Onipotente Deus cobria aquelas pessoas. Isso não era só para Pedro, era para cada pessoa que está aqui, e para cada pessoa que nos assiste, para cada pessoa que crê na Bíblia como ela é, e que está disposto a depender do Senhor como Ele é. Diga amém. Filipe foi tão cheio do Espírito Santo que ele vai para o meio dos samaritanos. Os judeus nem se falavam com os samaritanos. Atos 8, de 5 a 8. E ele ganha uma cidade toda para Jesus. E ele leva alegria para a cidade. E ele levou avivamento para a cidade de Samaria. Como é que umas pessoas que nem tinham um relacionamento, judeu não falava com samaritano não falava com judeu, e de repente chega lá Filipe, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar, começa a ensinar, começa a expulsar demônios, começa a curar. E a Bíblia diz assim no verso 8, houve grande alegria na cidade. Isso está em Atos capítulo de número 8, dos versos 5 a 8. A igreja de Antioquia, lá na igreja de Antioquia, muitos anos depois, já vários anos depois do Pentecoste, talvez uns 18 anos depois do Pentecoste, o Espírito Santo, num dia de jejum e oração, Atos 13, versos 1 e 2, o Espírito Santo fala com alguém, e essa palavra foi: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse mover não foi só naqueles dias, como eu disse aqui, em Antioquia estavam uns 18 anos depois do Pentecostes. Em Atos capítulo 15, depois que alguns convertidos judeus, judaizantes, queriam que os gentios se circuncidassem, a decisão do concílio, se é que podemos chamar assim, a decisão dos líderes da igreja de Jerusalém, Atos 15, 28 é: pareceu bem o Espírito Santo e a nós. A liderança estava comprometida com o Espírito Santo. A liderança não fazia um conjunto de regras e dizer: quem não se enquadrar nesse conjunto de regras está fora. Não, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aí eles explicam a decisão para a igreja dos gentios. Diga amém. O Espírito Santo guiou Paulo a fazer missões na Europa. Atos 16, verso 6. Atos 16, aí a partir do verso 6, Paulo queria pregar numa cidade chamada Bitínia, e o texto diz: o Espírito do Senhor não permitiu. Aí ele queria pregar numa outra região, e aí o Espírito Santo disse assim: o Espírito do Senhor o proibiu. Pode olhar a partir do verso 5. Mas naquela noite, o próprio Espírito dá uma visão de um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Por quê? Porque Paulo se movia pelo Espírito. Diga amém, amados. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia. O Espírito disse: não. Pode colocar o texto de novo, meu querido. Capítulo 16, 5, 6, vai até o 8. Ele quer ir para a Ásia. O Espírito disse: não. Bitínia, não. Ia chegar o tempo da Ásia, mas o Espírito guia ele em direção à Europa. E por isso você tem o Novo Testamento, porque aí as igrejas são implantadas ali no que se conhece hoje como parte do leste europeu, Turquia e outros lugares. E depois lá da prisão ele tem que escrever para essas igrejas. E por isso você tem 3 epístolas de Paulo. Diga amém. Diga: o Espírito nunca erra. Paulo era conduzido, movido pelo Espírito.
mas os profetas também o foram. Segundo Pedro 1, 20 e 21. Lá diz: sabendo isso, amados irmãos, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Escritura que você tem na mão foi porque os homens santos falaram da parte de Deus, não movidos pela carne, não pelas circunstâncias, não pelo legalismo judaico que entrou mais tarde, mas eles se moviam pelo Espírito. Deixa eu te perguntar, o que te move, meu irmão? O que te move, meu irmão, minha irmã? Os discípulos cheios do Espírito Santo enfrentaram oposições, pressões, ameaças, perseguições, açoites, prisões e a própria morte por amor a Jesus. E mesmo enfrentando essas circunstâncias adversas, os discípulos de Jesus transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Olha, vamos ler juntos? Vamos ler Atos 13, 52, todos vocês comigo? 3, 2, 1, vamos lá? A minha versão diz: os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Ei, meu irmão, o que está transbordando de você hoje? Não vem com essa cara carrancuda para mim e dizer: não, eu sou assim porque eu sou crente. Você deve ser crente mesmo, porque discípulo de Jesus transborda de alegria e do Espírito Santo. Amém? Provérbio diz: o coração alegre formoseia o rosto. Gálatas 5, 22 diz: o fruto do Espírito é amor. E a segunda palavra é alegria. Diga alegria. Aí você se alegra lá quando o teu time faz um gol e vem para a igreja e dá um aleluia, michuruca, e dá um amém, michuruca, e dá uma salva de palma que parece que você está com medo de estragar a mão. Tem uns que bate palma assim. Meu irmão, sempre que você for adorar, dá o teu melhor para Jesus. Atos 17, 13, Jesus, coloca na NVI, Atos 17, 13, presta atenção em Atos 17, 13, Jesus orou ao Pai na oração sacerdotal: Pai, eu oro para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu falei, desculpe, João 17, 13, oração sacerdotal. Eu citei Atos no automático. João 17, 13, por favor, perdoe aí. Você pode ler comigo? A oração de Jesus? Para frente? Agora vou para ti, mas diga essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham plenitude de alegria. Plenitude. Não é momento de alegria, não é circunstância, é plenitude da alegria de Jesus. Não é a alegria do mundo, é a alegria eterna daquele que nos arrancou da morte para a vida, daquele que nos arrancou da perdição para a salvação, daquele que nos arrancou do caminho do inferno para o caminho do céu. Diga aleluia. Por último, deixa eu só dizer uma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja triste não cresce. Imagine se vocês viessem aqui e o pastor Sebastião, ele não vai fazer isso, é só ilustração, e ele viesse aqui e falasse assim: gente, a coisa está feia mesmo, hein? Greve dos caminhoneiros, está fartando tudo no Ceasa e já vai fartar no mercado. Eu falei de errado de propósito. E ele falou: e o dólar subindo, e vai ficar pior.
você voltaria no próximo domingo? Mas você chega aqui e você ouve a palavra da vida, a palavra da graça, a palavra da bênção. Você chega aqui e ouve a palavra de cura, de libertação. Você ouve a palavra de esperança. E você volta porque você sabe que aqui tem homens de Deus que praticam a palavra como ela é. Pentecoste é o terceiro e último ponto. Vocês estão comigo? Quantos me dão aí? Mais uns 10 minutinhos, levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 100. A gente pode ficar até de manhã pelo que levantou aí. Presta atenção agora, eu estou brincando, tá? Já vou terminar orando. O Pentecostes provocou diferentes reações. A primeira reação, pastores novos, gravem isso daí. Porque pastores novos às vezes confiam muito no marketing do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Os mais antigos já nem tanto, assim. Eu estou no grupo dos nem tanto. Presta atenção nisso. A primeira reação que aconteceu, diga assim comigo: grande ajuntamento de pessoas sem marketing. Presta atenção nessa lição. Grande ajuntamento de pessoas sem marketing. Diga amém. Milhares de pessoas que estavam em Jerusalém foram atraídas de uma forma irresistível para o lugar onde os discípulos de Jesus estavam reunidos. Como disse, o vento os empurrou para lá. Atos 2, 5 e 6, nós já lemos. Às vezes a gente confia tanto no marketing. Eu falo muito com meus pastores, eu falo, para, eles estão lá o tempo todo, os dedinhos falta pegar fogo. Eu falo, para. Porque se a igreja viver um avivamento, as pessoas serão atraídas pelo amor do Senhor, pelas cordas do amor eterno de Deus. Quando a igreja vive um avivamento, toda a resistência cai por terra. As multidões, embora muitos não queiram, eles são empurrados, levados, conduzidos pelo vento do Espírito para a igreja de Jesus. Meu querido, você pode estar na TV, você pode estar no rádio, você pode estar em tudo que é mídia social. Sem o poder do Espírito Santo não vai acontecer muita coisa. Mas se o Espírito Santo vier, eu quero só te falar uma coisa, não precisa de propaganda. Nenhum artifício humano ou promessas mirabolantes de falsos pregadores pode atrair as pessoas para o verdadeiro evangelho. Mas o Espírito Santo faz isso. Agora eu vou te dar uma deixa sobre isso. Você vai gostar dessa, viu, João? Presta atenção. Olha para mim. Eu estava pensando sobre isso. E eu recebi uma palavra muito interessante. Sabia que Noé só teve o trabalho de construir a arca? Quem levou os animais para a arca? Você pode dizer assim, o vento do Espírito. E se você tem dificuldade de crer na arca de Noé, assiste uma palestra do Dr. Adalto. Ele tem um livro titulado Como Tudo Começou. E ele é um cientista evangélico que hoje vive em São Paulo, mas trabalhou na NASA há 11 anos. A melhor palavra que eu já vi sobre a arca de Noé foi do Dr. Adalto. Eu esqueci o sobrenome dele. Adalto Lourenço, vocês conhecem, estão por dentro, estão chegados aí. Ele fala um negócio interessante, que os animais eram filhotes que foram conduzidos para a arca. Agora, presta atenção. Vou perguntar de novo, só para te provocar algo interessante. Noé só teve o trabalho de construir a arca. Quem levou os animais para a arca de Noé foi o vento de Deus, o sopro de Deus. Você sabe que os animais são conduzidos por instinto, mas Deus os conduziu pelo seu próprio vento até a arca. Olha para mim,
Eles eram todos, como você sabe, animais irracionais. Vocês são sábios, já pegaram a mensagem? Não, talvez alguns não. Prepara a arca. A igreja só precisa preparar o aprisco e depender do som do céu, do vento do céu, do sopro do Espírito, porque o restante o Espírito Santo faz. Nós fazemos células, nós fazemos MDA, a nossa igreja oferece 23 cursos para a família, mas tudo isso são apenas ferramentas. Quem traz as pessoas é o Espírito. Só mais alguma coisinha e nós já vamos orar. João Batista era um jovem pregando no deserto. Jerusalém tinha um templo suntuoso, cheio de aparatos religiosos. Tinha 2 sumos sacerdotes nos dias de João Batista. Tinha mestres da lei, tinha levitas, tinha sacrifícios, tinha cânticos, tinha música. Tinha um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo. Mas as pessoas que queriam ouvir a voz de Deus deixavam Jerusalém com seus aparatos e andavam pelo deserto 20 quilômetros, 30 quilômetros para encontrar um jovem que não se vestia como sacerdote, que se vestia de pelo de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, mas ele promoveu um avivamento no meio do deserto. Isso significa dizer que não tem lugar difícil, não tem cidade que não é alcançada, não tem bairro que não é alcançado. O poder do Espírito quebra todas as resistências. Quem atraía as pessoas do deserto? Era a voz de João Batista? Era o Espírito, era o Espírito Santo. Diga amém. No século XIX houve um homem chamado Charles Finney. Ele foi tão usado por Deus, e onde ele chegava, Deus começava um avivamento. Ele promoveu um dos maiores avivamentos da história dos Estados Unidos. E onde ele pregava, o poder do Espírito Santo se manifestava. Ele ganhou centenas e centenas de milhares de pessoas para Jesus. E 20 anos depois da conversão, essas pessoas estavam firmes na fé. Moody foi um homem incendiado pelo Espírito. E ele também ganhou centenas, centenas de milhares para Jesus. Já lhes falei há pouco de Evans Robert, um jovem de 26 anos de idade, que incendiou uma nação. E as nações foram lá e aprenderam como é que se busca a Deus em oração para se viver um avivamento. Houve um avivamento entre os Zulus. E tem uma missão até lá hoje chamada Quatzabanto, que significa lugar de ajuda, na África do Sul, entre os Zulus. Aquela igreja estava lá, 12 anos. Ela nunca tinha atingido 40 membros. Está cheio de pastor cansado. Sabe por quê, pastor? Você está trabalhando só com as ferramentas da homilética, da hermenêutica, da teologia que você conhece, da doutrina que você conhece. Para um pouco com isso e começa a depender do Espírito. Essa igreja estava lá 12 anos. E quando tinha alguém para expulsar demônio, eles nem conseguiam. Mas eles começaram a ler a Bíblia como criança, e orar. E o texto era aquele que eu li de Isaías 64:1. Ó, se fendesses os céus e descesse. Ó, se fendesses o céu e descesse. E um dia Deus fendeu o céu e desceu. E naquela semana, os 300 maiores macumbeiros daquela região desceram as montanhas. E foram até aquele lugar no meio do nada. Era uma fazenda, e essa pequena igreja estava lá no meio de uma vila, da fazenda da própria família do pastor Erlo, que está lá até hoje. E eles perguntaram àqueles macumbeiros: quem trouxe vocês aqui? E eles diziam: nós não sabemos, olha a resposta, mas uma força nos empurrou para cá, dizendo que aqui tem solução para as nossas vidas. Trezentos macumbeiros salvos numa mesma semana. E agora teve dia de mais de 3.000 pessoas num dia. Noite de mais de 50 cegos curados. Leia sobre o avivamento entre os Zulus. Porque o Espírito desceu. O que muda a realidade de uma célula, de uma igreja, é quando o Espírito Santo se manifesta. Diga amém.
O poder do Espírito Santo sobre uma igreja é o que faz ela causar o maior impacto na sociedade. Mas lá, o tempo acabou, mas eu só quero dizer rapidamente para a gente orar. Naquele dia de Pentecostes, você pode ir respondendo ao Espírito. Naquele dia de Pentecostes, Atos 2:7, vai nos falar de uma discriminação. Outra reação foi discriminação. Olha o que eles dizem em Atos 2:7. Não são galileus todos esses homens que estão falando? Se você lê hoje, você então não conheceu um pouco, deixa eu te dizer, a Galileia era considerada pelos judeus ortodoxos como uma terra de pagãos. Era chamada, inclusive na Bíblia, de Galileia dos gentios. Era chamada de terra de trevas. Era chamada de gente ímpia. Os judeus ortodoxos chamavam de uma região de gente atrasada. E agora eles dizem, não são galileus, todos esses estão falando. Ei, olha para mim, não importa a sua origem, não importa o seu berço, não importa a sua família, não importa de onde você veio, importa se você for cheio do Espírito Santo hoje. Porque Deus pegou a Galileia dos gentios, presta atenção nessa, e encheu aqueles galileus com o Espírito Santo. E eles saíram para revolucionar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, eram os galileus. Eram os galileus que vinham da região da sombra da morte, mas tinham tido um encontro com o Senhor da vida, e agora são cheios pelo Espírito de Deus. Naquele ajuntamento houve também ceticismo, Atos 2:12. Os céticos começaram a fazer algumas interrogações. Um grupo de céticos, gente que não crê em nada, cheio de dúvidas e interrogações. Eles sabiam que algo extraordinário estava acontecendo, mas não queriam se comprometer com aquilo que estava acontecendo. Estavam atônitos, perplexos, mas estavam questionando, porque não estavam dispostos a crer em Jesus e obedecer a sua palavra. Naquelas milhares de pessoas também houve zombaria. Zombaria, Atos 2:13. Esses são aqueles que querem julgar a palavra. Esses são aqueles que já olharam e já falaram, essa palavra é pentecostal. Se você já falou isso, deixa eu te dizer, você pode estar nesse grupo. São apressados em tirar uma conclusão, mesmo que não seja verdadeira. Eles querem sempre dar uma explicação, mesmo que seja falsa. E por isso eles começaram a dizer, Atos 2:13, eles estão bêbados, estão embriagados. São bêbados, embriagados. E aí Pedro se levanta. A última reação, diga assim, milhares de conversões. É a última coisa, diga milhares de conversões. Atos 2:38-41. Pedro se levanta e diz, eles não estão embriagados. A partir do verso 14, são 9 horas da manhã. E ele começa a dizer, isso que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E aí Pedro fala de Jesus, fala da cruz, fala da ressurreição com muita autoridade e poder. E no verso 38, o auditório interrompeu o sermão, perguntando, o que faremos, irmãos? O que faremos? O Espírito Santo atraiu milhares de pessoas. Tinha os céticos, tinha os zombadores, tinha aqueles que não estavam lá apenas para criticar. Mas 3.000 se converteram e foram batizados naquele dia. Diga aleluia! Esse é o tempo. Eu não vim te contar a história do Pentecostes. Eu vim te convidar para viver um Pentecostes hoje. Você quer? Eu não ouvi, você quer? Eu vim te convidar para viver o poder pentecostal. O mesmo poder do Espírito Santo que veio sobre os primeiros discípulos no dia de Pentecostes está disponível hoje nessa igreja. Pedir à igreja que se coloque em pé. E você que está aqui na frente, pode ficar em pé se quiser. Vamos adorar o Senhor com uma canção.